Olá, irmãos, tudo bem? Eu vim aqui hoje para conversar um pouco, para a gente se atualizar do que está acontecendo no mundo nessas últimas semanas e qualquer estudo que a gente possa fazer, lógico que sempre estudar é muito bom, mas ele fica longe da nossa realidade. Eu acho que comentar a nossa realidade acaba sendo um estudo muito mais profundo do que ficar atento para algumas passagens, alguns versículos, bom, em relação ao estudo da Bíblia, né? Hoje é muito mais importante a gente analisar o mundo que a gente está vivendo e tentar entender o que a Bíblia fala, né? Falava e fala a respeito disso. Porque eu percebi que quando a gente fica estudando e aprofundado nas palavras, que, repito, é muito bom, é importante que todo mundo faça isso, mas sempre também de olho no que está acontecendo à nossa volta, porque o mundo que a gente vive hoje é o reflexo das profecias que estão na Bíblia. E então, se a gente ficar afundado no estudo, sem a percepção do mundo que a gente está, talvez esse estudo não seja relevante. É lógico que você precisa entender, né, das profecias e de Jesus Cristo e da salvação que nos espera, mas também é importante que a gente se localize no ambiente que a gente está vivendo, porque senão a gente fica num estudo abstrato da palavra de Deus e fica parecendo uma coisa tão distante da gente que parece que a gente está vivendo numa outra realidade, quando na verdade o nosso mundo está aí e as coisas estão acontecendo. Então eu vim, né, nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre essas coisas, para ver se a gente consegue se localizar melhor, né? É claro que a ignorância ou a falta de entendimento de muita gente não, e minha inclusive, não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, mas isso não deixa ter uma percepção clara das coisas que estão acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, há algumas semanas, 2 semanas atrás, foi decretada a prisão do ex-presidente Lula. E a pessoa, né, os militantes se acharam no direito de simplesmente não cumprir a ordem de prisão. Ele se colocou lá no Sindicato de Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, e simplesmente se entregou mais ou menos a hora que ele quis. Claro que com negociação da Polícia Federal e tudo, mas os militantes do PT aí no caso, se acham acima da lei. E o que isso tem a ver com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus? Tem tudo a ver, porque fala a Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas seriam soberbas, arrogantes, sem amor ao próximo, é, sabe? E quando a gente consegue enxergar isso nessas atitudes, esse cidadão, ele roubou, ele foi condenado, ele é um corrupto, mas as pessoas têm como uma pessoa maravilhosa. E politicamente falando, né, as pessoas, esses militantes morrem por ele. E eu não estou falando que o Lula é o anticristo, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Mas é uma tipologia. A gente já pode começar a ver, porque é um resumo em escala muito menor, infinitamente menor, do que vai acontecer quando o anticristo se manifestar. As pessoas vão estar cegas, apoiando e loucas nesse apoio, e vai ser uma perseguição terrível. Só que as pessoas não vão estar percebendo o que elas estão fazendo, por causa da ignorância, por não entender a palavra de Deus. Estou fazendo só um link para a gente observar. Como se já não bastasse isso,
a senadora Gleisi Hoffmann ainda pede ajuda para os árabes, né, falando que o coitadinho do Lula, ele não, ele foi preso injustamente, ele é um perseguido político, pedindo ajuda para terroristas. Não que todos os árabes sejam terroristas, mas é óbvio que o recado dela não era para as pessoas de bem, né, para os árabes de bem. Era era direcionado para essas pessoas que querem causar o caos, né? E o objetivo dela, com certeza, foi causar o caos. É isso que ela quer, é isso que eles querem, né? E continuando, na semana seguinte, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos ataca a Síria em retaliação ao uso de armas químicas pelo presidente Bashar al-Assad, mas também fez o ataque com o apoio do Reino Unido, né, da Inglaterra e da França, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e que vai ter retaliação. A hora que aconteceu mesmo, ficou todo mundo quietinho, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas a gente já começa a entender também aonde fica a Síria, né? Ela está colada ali em Israel. E as profecias da Bíblia, elas dizem respeito muito daquela região do Oriente Médio. Na verdade, todos os países em volta de Israel estão preparados para atacar, né? Essa semana mesmo saiu uma notícia vinda de Teherã que eles estão com os dedos no gatilho para atacar Israel. Todos os palestinos ali estão em protesto, já tem praticamente um mês, contra o aniversário, né, de 70 anos da criação do Estado de Israel. Então, dia 14 de maio do nosso calendário é comemorado os 70 anos da criação do novo Estado de Israel, né, 14 de maio de 1948, 2018. Note que esse número 70 é bem ligado a algumas coisas ruins que aconteceram com Israel. 70 anos da Babilônia, depois no ano 70 foi destruído o templo, né? Então, você percebe que esse número é um número importante para a nação de Israel, mas é sempre ligado a coisas mais trágicas. Eu espero que não aconteça nada no dia 14 de maio desse ano. Espero em Deus e oro para que não aconteça nada, para que passe esse dia e seja comemorado os 70 anos de Israel e fique tudo tranquilo. Mas, aparentemente, não é isso que está acontecendo. Os países em volta de Israel estão se levantando. Claro que Israel tem proteção, tem a proteção dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos também vai inaugurar no dia 14 de maio a embaixada, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, né? Então a embaixada americana vai ser inaugurada lá em Israel. Então todas essas coisas, quando você lê a palavra de Deus e percebe o que as profecias dizem a respeito disso, e você faz o link com os dias de hoje, é impossível você falar que isso não está acontecendo, que não está acontecendo nada, que é tudo coincidência, que é assim mesmo, tá? Acorda, meu irmão, as coisas estão acontecendo. A guerra de Gog e Magog, né, de Ezequiel 38, 39, pode estar prestes a acontecer. Muita gente vai falar que essa guerra é para depois do milênio e tal. Eu acredito que é uma profecia de duplo cumprimento, de cumprimento, desculpa. Mas, bom, existem muitas especulações a respeito disso. Esse é um outro sinal também dos tempos, porque cada igreja, cada pessoa que estuda a Bíblia, cada pessoa que confessa a fé em Jesus Cristo, tem opiniões distintas em várias coisas e brigam por causa disso. Eu, particularmente, como já tem vídeos passados aí, para quem acompanha o canal, eu, particularmente, não acredito no arrebatamento antes da tribulação, né? Ou a escola pré-tribulacionista.
aonde as pessoas vão ser arrebatadas, e aí sim se inicia uma perseguição, a tribulação de 7 anos, quando no final Jesus volta com a igreja, né, arrebatada, acaba com o anticristo e volta para estabelecer os tabernáculos, né, o milênio. Eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito no arrebatamento no final da tribulação. Tá? Eu não encontro base bíblica para aceitar esse arrebatamento antes da tribulação. Eu não acho, nem acho justo com todos os irmãos que já pereceram, que já morreram, que já sofreram perseguições, mas isso é um pensamento meu. Eu, estudando a Bíblia, entendi dessa maneira. Apesar de ter sido ensinado diferente, eu, no aprofundamento do estudo da Bíblia, eu percebi que não tem base bíblica para entender esse arrebatamento antes da tribulação. Porém, muitas dessas pessoas, né, diria a maioria, que acreditam nisso, acreditam em Jesus Cristo, o Salvador, confessam Ele como Senhor e Salvador, né? Então, não há motivo para discussão. Simplesmente é um estudo, porque a Igreja Católica acredita que não vai ter nada disso, que não tem milênio, nada, que o Apocalipse já foi. Os adventistas acreditam diferente. Bom, eu não vou ficar aqui falando de cada um, né, de cada religião, digamos assim. Presbiterianos, calvinistas. Bom, aí tem uma infinidade. O importante é a gente crer em Jesus Cristo e aceitar Ele como Senhor e Salvador e entender o que está acontecendo no mundo. Porque também a palavra de Deus fala que as pessoas iam estar, né, sem saber o que ia acontecer. Iam estar comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até que veio o Senhor, né, e levou a todos. Ora, se a gente entender que o arrebatamento é 7 anos antes, só se for uma pessoa muito desatenta para perceber que for arrebatada a igreja e ainda está tranquilo e não está acontecendo nada. Mas isso eu não vou ficar discutindo aqui, porque não é esse o objetivo. O objetivo é a gente entender que posição nós estamos no mundo. Tá? Que você, hoje, se você fizer uma autoanálise, você está levando a palavra de Deus para o seu próximo, para o seu irmão? Você está vivendo a palavra de Deus? Você tem fé que Jesus Cristo pode te salvar? Você acredita que Jesus vem e vai salvar e vai te arrebatar, independente se é antes ou depois da tribulação? Você vai ter o seu corpo glorificado e você vai viver eternamente com Jesus? Você acredita nisso? E você entende isso daí? Como é o seu entendimento a respeito dessas coisas? Nesse mundo que a gente vive hoje, o que está acontecendo? Como a gente pode se portar nesse mundo? Por exemplo, eu tenho, né, como todo mundo, eu tenho Facebook, e no Facebook eu participo de alguns grupos de palavra de Deus, de igrejas. Eu acho simplesmente um absurdo as pessoas colocando: se você acredita em Jesus, curte, se não, só olha. Ou então, repasse tal mensagem para 10 pessoas se você ama Jesus. Sabe, uma coisa tão infantil, tão besta, que isso faz, na minha opinião, com que a palavra de Deus seja ridicularizada. Você passa a ser uma macumba mal feita ainda, porque você entra em correntes, em coisas de mensagens assim, e nem percebe que isso aí é uma coisa do mal. Você tem que entender o que é Jesus Cristo na sua vida. Você precisa viver esse amor de Jesus Cristo na sua vida. Você não precisa ficar discutindo arrebatamento, religião.
você precisa ter o amor de Deus na sua vida. Amar o seu próximo. Ah, é fácil fazer isso? Não, não é. Não é fácil. É fácil perdoar os outros? Não, não é fácil. Tá? Também perdoar não é esquecer. Perdoar é que esse sentimento não faça mal para você. Tá? E por causa do amor de Jesus, você consiga perdoar as pessoas e, segue a sua vida. Isso não quer dizer que você precisa conviver e estar lá falsamente, sabe, dando beijinho e abraço na pessoa que te fez mal. Mas você tem que seguir sua vida, você tem que perdoar. Tá? É isso que fala a palavra de Deus, para perdoar. Também para perdoar quem te pede perdão. Né? E aí a gente entra em vários aspectos aqui que também não é o objetivo desse vídeo. Mas voltando à nossa conversa, quantas coisas a gente vê hoje, principalmente no meio político, as pessoas mais de esquerda que partem para esse lado, de desacreditar a palavra de Deus. Existe quase que uma militância para que a Bíblia seja desacreditada, para que tudo que se refere a Deus e à palavra de Deus seja ridicularizado. E os crentes apoiam isso, fazendo que nem eu falei agora, colocando essas besteiras que muitos colocam em Facebook, em WhatsApp, e que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Né? Essas pessoas, principalmente as pessoas de esquerda, não sei porque elas simplesmente podem não acreditar. Porque você tem a opção de não acreditar na palavra de Deus. Né? Você pode não acreditar. Simplesmente ler, né, a Bíblia e tal, e falar, não, eu não acredito nisso. Você tem essa opção. Você é livre para isso. Mas eu não entendo porque as pessoas que não acreditam, além de não acreditar, elas querem destruir, querem ridicularizar, querem colocar lá embaixo a palavra de Deus. É isso que eu não consigo entender. E é por isso que eu fico atento a essas pessoas. Porque qual é o objetivo? Porque se você lê qualquer livro, qualquer coisa, qualquer artigo, e você não acredita naquilo, simplesmente você não acredita, fala, não, eu não acredito nisso. E segue a sua vida. Pelo menos eu sou assim e muitas pessoas que eu conheço. Mas essas pessoas não. Elas, em relação principalmente à Bíblia, não acreditam e ela quer que as pessoas também não acreditem. Existe uma militância a respeito de que a Bíblia seja ridicularizada. Tem um vídeo meu também sobre os fundamentos da palavra de Deus que fala um pouco disso. Isso, para mim, é obra do mal. Tá? É uma maneira de tirar do foco a palavra de Deus e deixar com que as coisas sigam o seu politicamente correto. Né? Porque eu falo para você, irmão, politicamente correto o anticristo vai ser. Ele vai ser extremamente politicamente correto. Tá? E quem estiver prestando atenção nisso vai reconhecer. Eu acho que a maioria das pessoas não vão reconhecer. Inclusive, muitos crentes vão seguir o anticristo sem saber, porque é pintado, né? Principalmente hoje em dia está passando a novela Apocalipse da Record. Eu particularmente assisto para ver, né? Eu acho interessante algumas coisas, mas se você for parar para pensar, será que a tribulação vai ser desse jeito ali mesmo que tá? Não sei, né, se você acompanha. É muito óbvio, tá tudo muito na cara. Então, dessa maneira que está sendo retratado ali, para mim, quem acredita, né, desse jeito e vamos dizer assim, que não tenha sido arrebatado antes da tribulação, é simplesmente uma pessoa desconectada do mundo, né? Porque depois de tantos sinais de arrebatamento e um anticristo tão evidente assim, as pessoas ainda seguirem isso mostra uma total ignorância realmente a respeito da palavra de Deus. Também entendo que realmente existe essa ignorância, tá? A maioria das pessoas nunca leu a Bíblia, entende porque alguém falou, porque outra pessoa falou, né? De ouvir falar.
e não se aplicou realmente no estudo da palavra de Deus e no entendimento disso. Por isso que esses canais, né, e o meu inclusive, a gente tenta fazer com que se espalhe, né, com que mais pessoas assistam e se não aceitar o que a gente está falando, o que eu falo, por exemplo, que ninguém precisa aceitar e nem acreditar e nem aceitar mesmo isso, mas vai estudar, vai entender. Isso são coisas importantíssimas para a nossa vida. Se a Bíblia não fosse tão importante, tão reveladora e tão profética, é um livro que já tinha caído no esquecimento há milhares de anos. Tá? Então, voltando ao assunto principal desse vídeo, o foco nos dias de hoje sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, e com o olho simplesmente em Israel. Ali está o foco, é ali o conflito, é ali que as profecias vão estar se cumprindo, como já se cumpriram inúmeras e vão continuar se cumprindo. Tá? Eu acredito 100% na palavra de Deus e você enxerga isso. É impossível uma pessoa ler a palavra de Deus e não se atentar para essas coisas, tá bom? Então, irmão, eu vou ficando por aqui. Só passei aqui para falar um pouco disso. As coisas estão acontecendo. Fique atento, estude, entenda a palavra de Deus. Não fique em discussões bestas com seus irmãos de fé. Se a escatologia, se é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, ame Jesus Cristo. Faça igual no Salmo 24. Aquele que não tem vaidade, alma vaidosa, espere o seu Senhor, espere, tá? E aí levantai, ó portas, as suas cabeças, para que entre o Rei da Glória, ok? O Rei da Glória está chegando, ele é Jesus Cristo, nosso Salvador. Se ele vai chegar antes ou depois da tribulação, pouco importa. Importa porque a gente vai estar vivendo isso. Se acontecer da maneira que eu acredito, nós vamos passar por essa tribulação. Se acontecer da maneira que os pré-tribulacionistas acreditam, glória a Deus, porque a gente vai ser retirado e vai ser salvo dessa tribulação e vai ficar bem tranquilo lá com o Senhor enquanto tudo acontece aqui. Particularmente eu não acredito nisso, tá? Mas sendo de uma maneira ou de outra, se Jesus voltar no meio da tribulação, como os tribulacionistas acreditam, glória a Deus, também vão ser retirados na hora que a coisa for ficar mais feia, né? Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é amar o irmão, amar o próximo, acreditar em Jesus, aceitar Ele como Senhor e Salvador. Outra coisa é retratar a igreja como aquelas pessoas, sabe? Ai, meu Deus, por quê? Irmão, as pessoas de Deus são fortes. As pessoas de Deus que acreditam em Deus não são coitadinhos. Não. É isso que o mundo quer que você acredite, ok? As pessoas que são de Deus sozinhas vencem exércitos. Davi venceu um exército inteiro através de Golias, que era gigante. Tá? Elias matou 450 profetas de Baal. E por aí vai. Se a gente for ficar enumerando aqui, a gente vai ficar o dia todo. As pessoas de Deus que acreditam em Deus verdadeiramente são enormes. São soldados de Deus. São pessoas fortes. Não são pessoas que ficam se escondendo. A tribulação, realmente, a palavra de Deus fala né, para que quando a perseguição começar, que a gente fique atento e que a gente vai ser ajudado um pouco. Mas não é para ficar fugindo, não. Levante a sua cabeça
seja de Deus, ou as pessoas de Deus são fortes, ok? É isso que eu tinha para falar para vocês. Glória a Deus. A gente volta em breve com mais estudos. Fique com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo.